Hoje vamos falar sobre tecido nervoso. Basicamente, a gente pode dividir o sistema nervoso em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. No sistema nervoso central, a gente encontra a medula espinhal e o encéfalo. No encéfalo, a gente encontra o cérebro e o cerebelo. Mas, basicamente, a gente vai ver a lâmina de cerebelo. Já no sistema nervoso periférico, a gente encontra os nervos e os gânglios. Ele é periférico porque, por exemplo, a gente pode encontrar os nervos na língua, na cavidade nasal. Então, é a periferia, né? O que não é o central, resumidamente. Bom, vamos falar um pouco da morfologia do neurônio, que é a célula estrela do tecido nervoso. Porque basicamente o tecido nervoso, ele é composto de neurônio e células da glia, que a gente vai ver mais para frente. O neurônio, ele é composto pelo corpo, que também pode ser chamado de pericárdio ou soma. Então, ele recebe esses três nomes. E é no corpo que a gente vai encontrar o núcleo. Nesse desenho aqui não tem, mas o núcleo, ele apresenta um nucleolo bem evidente. Então, a gente sabe que a gente está falando do neurônio quando a gente vê esse nucleolozinho bem evidente, que é bem característico do neurônio. Além disso, no citoplasma do neurônio, a gente pode encontrar esses granulozinhos que são chamados de corpúsculos de início, que é um retículo endoplasmático rugoso responsável, auxiliando aí na produção de proteínas. Saindo aí do corpo, a gente tem os dendritos. Que são uma das partes responsáveis, pela captação dos sinais. Agora, descendo, a gente vai encontrar o axônio. Essa região aqui, entre o corpo e o axônio, é chamado de cone de implantação. Bom, agora voltando aqui para o axônio. O axônio é a região onde vai acontecer a passagem, do impulso nervoso. Alguns neurônios, a maioria dos neurônios, vão ser revestidos pela bainha de mielina. A bainha de mielina é um envoltório lipídico. O que ela vai fazer? Ela vai ajudar a acelerar a condução do impulso nervoso e vai funcionar como um isolante elétrico. Então, basicamente, são essas a função da bainha de mielina. E a bainha de mielina, como vocês podem ver, tem um núcleozinho aqui. Isso se dá porque a bainha de mielina, a gente vai ver mais para frente, ela é formada por células. Então, quem forma a bainha de mielina são dois tipos de células da glia, que a gente vai ver mais lá para frente. Essa região aqui, onde não é revestido, pela bainha de mielina, é chamada de nódulo ou nó de Ranvier. É por isso que a gente diz que a condução do impulso é saltatória, porque a bainha vai acelerar, então passou o impulso,
Aí aqui dá uma desacelerada, acelera, desacelera, acelera e desacelera. Então, por isso que a gente diz que é uma condução saltatória. Agora, a porção final do neurônio a gente chama de telodendro. No telodendro, a gente vai encontrar os botões terminais. Aí, dando um zoom aqui nesse botão terminal, ele vai ter basicamente essa carinha aqui. No botão terminal, a gente encontra essas vesículas, que é aonde vai estar armazenado os neurotransmissores. E o que são neurotransmissores? Os neurotransmissores são a molécula sinal, a molécula de comunicação dos neurônios. Essa comunicação a gente chama de sinapse química. A gente tem dois tipos de sinapse, uma sinapse química e uma sinapse elétrica. Na Isto Agora, a gente vai estudar a sinapse química, que é mediada por neurotransmissores. Quando vocês forem para a biofísica, vocês vão ver que tem outro tipo de sinapse, que é a sinapse elétrica, né? Que a molécula sinal não vai ser esses neurotransmissores. Vai ser mediada pela passagem de íons através das junções comunicantes. Lembra que a gente viu lá nas células epiteliais as junções comunicantes, que são as junções do tipo gap. Então, os neurônios vão estar juntinho. Já nessa sinapse química que a gente está vendo aqui, né, que é mediada por neurotransmissores, os neurônios, eles não estão juntinhos. Eles formam essa região aqui chamada fenda sináptica. A fenda sináptica a fenda sináptica é a região onde vão ser liberados os neurotransmissores. Então, essas vesículas vão vir, vão se grudar aqui nessa membrana pré-sináptica e vão se abrir, liberando os neurotransmissores na fenda sináptica. Então, aqui a gente tem um neurônio pré-sináptico e aqui a gente vai ter o neurônio pós-sináptico. No neurônio pós-sináptico, a gente encontra esses receptores de neurotransmissores. Então, vão ser esses receptores que vão receber esses neurotransmissores. Então, basicamente, é isso a sinapse química. Outra informação importante é que a sinapse química, ela acontece entre neurônios. Então, ela acontece entre dois neurônios. Entre também um neurônio e uma célula muscular, que a gente viu lá em tecido muscular, lembra que o neurônio motor se ligava na região da placa motora, liberava acetilcolina. A acetilcolina é um tipo de neurotransmissor. E também pode acontecer entre o neurônio e uma glândula. Agora, vamos falar sobre a morfologia, a classificação quanto à morfologia do neurônio. Vamos supor que o axônio seja um polo e o dendrito seja outro polo. Aqui, a gente tem um axônio e um dendrito. Então, a gente diz que esse neurônio ele é bipolar, que a gente tem aqui dois polos. Já nesse neurônio aqui, a gente vê um axônio e nenhum dendrito. É o neurônio careca. Então, como ele só tem um polo, ele é o neurônio unipolar. Já nesse aqui, a gente encontra um axônio e vários dendritos. Então, ele é um neurônio multipolar. Nesse daqui,
ele parece com o unipolar, porque se você for ver, ele é carequinha também. Mas, na realidade, a gente tem um dendrito e um axônio, só que eles estão saindo do mesmo polo. Então, dá essa falsa impressão de que ele é unipolar. Então, a gente chama ele de pseudonipolar. Agora, revisando as células da glia. A gente tem 5 tipos de células da glia. Mas o que são células da glia? As células da glia são as células de suporte ao neurônio. Então, são elas que vão dar o suporte ao neurônio. Porque, digamos que o neurônio ele é intocável. Então, quem vai ajudar o neurônio são essas células da glia. Primeiro, a gente tem os astrócitos, que são como astros. Eles são bastante ramificados. O que eles vão fazer? Eles vão formar uma ponte entre o neurônio e o capilar, né? O vaso sanguíneo. Então, ele vai estar relacionado com a nutrição do neurônio. Além disso, não é qualquer coisa que ele vai deixar vir do sangue e ir para o neurônio, não. Então, ele vai fazer uma seleção ali. E ele também faz parte da barreira hematoencefálica. Basicamente, são essas as funções dos astrócitos. Depois, a gente tem as micróglias. As micróglias são os primos dos macrófagos. Elas são derivadas de monócitos também. Então, ela vai ter aí essa função de fagocitar. Então, ela vai fagocitar corpos apoptóticos, restos de neurônio que já morreram, e elas vão estar relacionadas com a defesa imunológica do sistema nervoso. Depois, a gente encontra os oligodendrócitos e as células de Schwann. Os oligodendrócitos e as células de Schwann têm basicamente a mesma função, que é formar a bainha de mielina. Só que o oligodendrócito, ele forma a bainha de mielina nos neurônios no sistema nervoso central. Já as células de Schwann, elas vão formar a bainha de mielina no sistema nervoso periférico. Outra diferença é que, enquanto o oligodendrócito ele consegue formar a bainha de mielina em mais de um neurônio por vez, as células de Schwann elas vão formar a bainha de mielina em um único neurônio. Então, elas vão se dobrar toda para formar uma bainha de mielina, enquanto que o oligodendrócito consegue estar ali formando em mais de um neurônio por vez. Então, essas são as diferenças dos dois. Por fim, a gente tem as células ependimárias, que parece bastante, né, com as células epiteliais. E a função também é bem parecida. As células ependimárias, ela tem a função de revestir as cavidades dos órgãos, né, do sistema nervoso central. Então, ela vai revestir as cavidades do encéfalo, as cavidades da medula. É ela que reveste o canal medular. E como vocês podem perceber, elas têm esses prolongamentos, né? Que vão ser responsáveis pela passagem, né, do líquido cefalorraquidiano. Então, vai ajudar no deslocamento desse líquido cefalorraquidiano. E também, essas células ependimárias também vão ajudar, né, na produção do líquor, né, que é o líquido cefalorraquidiano. Bom, agora vamos para as lâminas. Primeira lâmina, cerebelo. Cerebelo, como a gente falou anteriormente, é um componente do sistema nervoso central. No sistema nervoso central, basicamente a gente vai dividir em substância branca e substância cinzenta. A substância branca, ela é formada por axônios de neurônio. Ela recebe esse nome de substância branca porque os axônios são revestidos pela bainha de mielina. E bainha de mielina é lipídio. Lipídio vai sair durante o processo da lâmina, então fica com esse aspecto esbranquiçado. Já a substância cinzenta
ela é formada por corpos de neurônio. Então, acaba tendo essa coloração mais forte. Bom, aqui no cerebelo, a parte externa é formada pela substância cinzenta. A gente vai ter 3 camadas, essa substância cinzenta, né, vai ser formada por 3 camadas. Primeiro, a gente tem a camada molecular, que é essa mais externa. Aqui no meio, a gente vai ter a camada de Purkinje. Ela recebe esse nome porque é formada pelos neurônios de Purkinje. Então, a gente vai ter aqui os corpos de neurônio de Purkinje. E depois, a gente tem a camada granulosa, que é toda pipocadinha, toda granulosa. Depois, a gente tem a substância branca. Então, basicamente, essas 3 camadas vão formar a substância cinzenta e internamente a gente tem a substância branca. Lembra que eu falei que as cavidades do encéfalo são revestidas pelas células ependimárias? Nessas cavidades, a gente vai encontrar uma estrutura chamada plexo coroide, que é encontrada no interior, nessa cavidade do encéfalo. O plexo coroide, basicamente, ela é formada pela pia mater, que é uma das meninges, né, que reveste o encéfalo, e é por onde fica armazenado o líquido cefalorraquidiano. Então, é formada pela pia mater e pelas células ependimárias. Então, vai ser responsável pela secreção do líquido cefalorraquidiano. Então, esse daqui é o plexo coroide. Depois, a gente tem a medula espinal, que parece uma borboletinha. A gente tem aqui o H medular, né? Que é essa borboletinha, que é formada pela substância cinzenta. E mais externamente, a gente tem a substância branca, né? Que, como eu disse, é formada por axônios de neurônio. Aí aqui a gente consegue ver bem. Os axônios, eles são revestidos pela bainha de mielina. A bainha de mielina não cora, então fica parecendo um tecido adiposo, ó, tá vendo? Que não é corado. Então, aqui a gente tem o axônio e aqui o que seria a bainha de mielina, só que não corou, então ficou esbranquiçado. Então, essa é a substância branca. Na substância cinzenta, a gente encontra os corpos de neurônio e no centro desse H medular, a gente encontra o canal medular, que também é chamado de canal ependimário. Por quê? Porque ele é revestido pelas células ependimárias. Então, a gente vê aqui as células ependimárias revestindo esse canal. Olha aqui os corpinhos de neurônio. Lembrando que tanto a substância branca quanto a substância cinzenta vão apresentar células da glia. Então, é importante vocês colocarem na prova. Substância branca composta por axônios de neurônio mielinizados e células da glia. Então, é importante dizer isso. Bom, agora vamos para as lâminas do sistema nervoso periférico. A gente basicamente vai encontrar nervo, que é um conjunto de axônios de neurônio revestidos por um tecido conjuntivo. Então, segue aquela mesma ideia. Como é revestido, né? O axônio é revestido por essa bainha de mielina, vai ficar esbranquiçado. Então, essa é a aparência que a gente tem do nervo, né? Essas bolinhas branquinhas envoltas por um tecido conjuntivo. Olhando aqui melhor, ó. Então, a gente
Tem aqui esses esbranquiçadinhos, perdão. Por fim, a gente tem o gânglio. O gânglio, ele já é formado pelos corpos de neurônio e envolvido pelas células satélites. Lembra que eu falei lá no início que o corpo de neurônio apresenta um núcleo com um nucleolo bem evidente? Então, aqui a gente consegue ver bem isso, ó. O núcleo com o nucleolo bem evidente. Então, viu o corpo de neurônio, só pode ser gânglio. Viu essas bolinhas esbranquiçadinhas? Nervo. Bom, basicamente, essas são as lâminas que a gente vai ver no tecido nervoso.